Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva, seja muito bem-vindo ao nosso programa Giro de Negócios. Giro de Negócios é um bate-papo com empresários, gestores, empreendedores, pessoas que estão fazendo a diferença, né, na nossa sociedade. E aí a gente troca experiências profissionais, né, faz network, fala sobre oportunidades, inovações, tendências de mercado e muito mais. Com tudo isso, eu gostaria de agradecer o nosso parceiro principal, que é o Chico do Caranguejo, nosso amigo Liano. Muito obrigado, Liano, pela parceria e pela confiança. Você que está aqui em Fortaleza de férias ou mora no Ceará, não pode deixar de visitar e conhecer o Chico do Caranguejo, tá bom? E vamos para mais um episódio do nosso programa. Olá, tudo bem? Mais um episódio do nosso Giro de Negócios, hoje com o empresário Marcos Gondim. Seja bem-vindo, grande Marcos. Obrigado. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Vai ser muito bom de participar. Beleza, o homem da asa branca Vinho gaúcho. e o vinho gaúcho. Bom, já a gente vai falar dos produtos, né? E da empresa, né? Mas antes eu queria saber um pouco aí do Marcos, saber como é que é essa sua trajetória profissional, saber um pouquinho da sua empresa, grande Marcos. Pode compartilhar com a gente um pouquinho? Começar pelo começo, né? Vamos começar pelo começo, chefe. Começar pelo começo, eu Você é começo daqui de Fortaleza, do nascido, Ceará, de algum nascido estado? aqui em Fortaleza. A minha mãe é daqui de Fortaleza também. E o meu pai de Viçosa do Ceará. São quantos irmãos lá? 5 irmãos e uma irmã de criação. 6 pessoas. E aí, o meu pai, ele sempre, o meu avô já era comerciante, né? E o meu pai ajudou no comércio dele desde criança. No interior. No interior, lá em Viçosa. E aí todos os irmãos do meu pai, quando terminavam o escolar, né, primeiro grau, como correspondendo hoje, né, eles vinham para Fortaleza estudar. E o meu pai, como ajudava no comércio, meu avô não queria que ele viesse. Ficou lá na... Não ficou, ele fugiu, veio para Fortaleza. Refugiu. Veio para Fortaleza com 15 anos, porque ele queria, achava pequena a Viçosa, né? As oportunidades poucas. Como os outros, queria vir para Fortaleza, que era na época ainda era uma capital aqui, com bem mais oportunidades, né? Então, ele veio e o meu avô, querendo que ele voltasse, falou com os parentes, que geralmente essas pessoas vinham do interior e ficavam em casa de parente aqui, estudando e tal. Então, ele recomendou aos parentes nenhum recebesse o meu pai para poder ele voltar logo. Mas ele nunca voltou. Ele sempre teve desde o começo no comércio, teve essa veia de empreender e continua aqui. Mas mais ou menos em que anos, Marcos? Que ele veio em 51. Desbravando total. Na cara e na coragem. É isso aí, o pessoal antigamente se jogava, não era mais? E aí ele ficou na casa de alguém, aí arranjou algum amigo. Ele foi procurou alguns amigos e não teve, mas teve um deles que acolheu, né? Acolheu e aí provisoriamente, né? Para não criar inimizade com meu avô, né? Então, provisoriamente, ele buscou trabalho, na época muito difícil, ele de menor, já trabalho formal. 15 anos, né? Não tinha como. Hoje um menino de 15 anos não sabe nem falar. Não vai nem para o colégio, se não tiver o pai e a mãe para levar. Né? Hoje a coisa está diferente. Mas ele buscou emprego inicialmente, trabalhou na fábrica de cigarros que tinha Araquém, lá no centro. E aí, daí em diante, ele começou depois a buscar o trabalho dele, enveredou por muitos negócios diferentes. Qualquer negócio que ele entrava, ele desenvolvia, ia bem, chegava num ponto, faltava o estudo, o preparo. E aí, ele terminava partindo para outro negócio. E começava de novo do zero, mas rapidamente, porque a parte de vendas, ele era muito bom em vendas, a parte de vendas fazia com que ele desenvolvesse um novo negócio bem, e ia crescer. Quando crescia, era o problema. Porque de repente também a falta de estudo, mas de repente a oportunidade
de repente o cara só na força do trabalho, sem técnica nenhuma, né, faz com que você fique limitado. Às vezes os problemas apareciam quando crescia. E aí, quando apareciam os problemas, ele terminava se desgostando daquela atividade e resolveu, não, isso aqui já deu o que tinha para dar, não vai mais dar certo. Mas pelo pouco que tu fala aí, ele era aquele cara que tinha aquele perfil desbravador, empreendedor, né, criativo. Para você imaginar, em 79 ele teve a ideia de engarrafar vinhos aqui no Ceará. Nessa época, só se tomava vinho aqui no Ceará na Semana Santa. Aquele vinho de garrafão, certo? E passada essa época, que você não vendesse nessa época, você só vendia no outro ano, na outra Semana Santa. Uma cultura diferente fora, né? Porque bem aqui, vizinho da Argentina, no Uruguai, o pessoal bebe vinho toda hora. Mas no Brasil já mudou muito. De lá para cá, é uma mudança mas muito grande. Hoje se toma vinho o ano inteiro. Nós vendemos vinho o ano inteiro. Ele então foi tipo um desbravador desse hábito. Existia na época esse hábito aqui com marcas do Rio Grande do Sul, né? Na época era cabeça de touro, era Garibaldi já tinha sangue de boi. Essas marcas que se tomava vinho de garrafão, geralmente não era o melhor vinho. Você destinava para garrafão aquele vinho mais fraco, mais velho, e aí você colocava conservante. Existia até um conceito formado de que o vinho dava dor de cabeça. Na verdade, o vinho dava dor de cabeça, aquele vinho... O vinho ruim. O vinho que era velho, colocado conservantes, e você tomava em quantidades não recomendadas, né? Exagerava na Semana Santa. Tem que ter educação, macho, até para beber o vinho. O pessoal acha que, né? Só aquele devagarinho e tal. Hoje é diferente. A imagem que hoje se tem do vinho é uma bebida que se toma em família, que se toma geralmente comemorando momentos bons, e não é para você não toma para se estender na bebida, você toma acompanhado de um jantar. Claro. Então ela tem um conceito todo positivo hoje, e isso vem fazendo crescer o consumo. E no Ceará uma cultura de beber bebida destilada, né? Cachaça, cerveja, por causa do clima. Realmente na época que teu pai... Qual era o nome dele? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Fontinelli de Albuquerque. O nome de artista. Luiz Gonzaga. Ele tinha algum apelido marcado? Não, mas ele tinha uma admiração muito grande pelo Luiz Gonzaga. Né? O rei do Baião. Né? Marcos, e aí eu quero saber o seguinte, ele veio e venceu? Ele teve durante muito tempo nessa variação, né? Aí entra um pouco da minha parte, porque é o seguinte, quando eu me formei em 82 em Engenharia Civil. E aí eu estava buscando, né, primeiro emprego, e as dificuldades. Era uma época de crise na construção civil. E ele vivia insistindo. Eu já tinha trabalhado, mas não... A minha ideia, quando eu estudava, era que eu iria ter um trabalho fora da empresa. Ia seguir teu caminho sozinho, né? Pronto, mas ele sempre teve a ideia de que todos trabalhassem dentro da empresa. Igual como foi com o pai dele. Procurou fazer parecido. E aí, no primeiro ano que eu fiquei, eu saí da condição de... Era um menino que prometia muito, né? Me formei com 21 anos. Então, na época era assim tudo. E com um ano eu estava assim, numa situação horrível, que eu não me sentia horrível. Eu não tinha uma receita, não era mais estudante. Aí eu digo, vou aceitar o convite aqui, eu vou trabalhar com meu pai. Aí, na época, eu entrei ele colocou como sócio na empresa também, os outros filhos também eram sócios. E aí ele colocou como sócio, e eu passei a trabalhar dentro da administração da empresa. E aí fui fazer contabilidade, já que o ramo de engenharia não era muito o ramo mesmo da empresa, né? Eu fui fazer contabilidade para ter um pouco mais de conhecimento sobre a área de trabalho que a gente ia ter. Parte administrativa, né? Exato,
que não era a minha formação, apesar de que eu não acho, eu acho que a engenharia ajudou bastante. Ora, não, se tu for ver, gerente de bancos, gerente de empresas que não tem nada a ver com engenharia são engenheiros. Falou em banco aí, na minha turma, que terminou em 82, de 50 alunos, 45 não ficaram na engenharia. Era concurso de Banco do Brasil, BNB, Receita Federal. E aí eu digo, eu não vou fazer isso. Eu tinha uma noção, meu tio era bancário, eu tinha outro tio na Receita Federal, e assim, era uma coisa assim, era um trabalho que eu achava muito monótono, usava muito pouco a capacidade que a gente tinha para ter estudado e ter essa função de bancário, sem desmerecer, mas assim, era uma atividade, pelo menos quando eu entrava, uma atividade que qualquer pessoa de oitava série poderia estar executando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é porque minha esposa é engenheira civil, e aí a competência de um engenheiro, ele tem a visão ampla de tudo. E a noção de números e de quantidade é muito boa. Ele tem muita competência para desenvolver qualquer gestão de liderança, posição de liderança. Então você vai ver muito engenheiro, não é nem civil, é de qualquer engenharia, né? Como diretor de uma indústria, como diretor de uma empresa, de bancos, né? Hoje, não sei, mas que o engenheiro civil ele tem uma visão maior. Né? Aí tu foi para contabilidade. Não, fiquei na parte de administrativa e de contabilidade. Mas, macho, a gente pulou aqui muita coisa. Eu quero saber, quando ele chegou aqui, sem ele nem beira. Tem essa história? Sem ele nem beira? Aí por que ele botou esse negócio? Como foi que ele começou a ganhar dinheiro de alguma coisa, de algum lugar surgiu, né? Pronto. Ele trabalhava... Caiu na mão dele de graça. Ele entrou como era office boy na Araquém. Um pouco tempo ele... Que é a empresa de cigarros. Empresa de fábrica de cigarros. Ali na Duque de Caxias, com a Tereza Cristina. E aí ele começou lá a se destacar em relação a alguns trabalhos. Aí ele foi colocado para uma posição mais elevada ainda de menor. E aí ele começou depois a ver, aqui eu vou chegar aqui, vai custar sair daqui. E ele viu algumas pessoas que trabalhavam com agenciamento de cargas. E aí ele conseguiu fazer alguma coisa paralela com agenciamento de cargas. E depois ele saiu da Araquém e ficou trabalhando só com agenciamento de cargas. Que tipo de carga? Carga de caminhões. Era tipo assim, ele arranjava o caminhoneiro e o cara que queria a carga. E intermediava, né? E aí depois ele começou, aí comprou um veículo, depois botou uma transportadora, aí depois ele botou filiais aqui no Nordeste da transportadora, e depois se perdeu e começou a ter roubo de carga, começou a ter problemas, e aí onde cresceu ele teve as dificuldades. Saiu desse ramo, foi para outro, e assim foi. Durante muito tempo ele foi tendo esse tipo de variação de atividade. Na verdade ele estava num processo de aprendizagem muito grande, né? Ele aprendia um negócio aqui, depois ele botava outro, aprendia. Aí teve uma hora que começou a dar certo. Aí quando ele foi para bebidas... E por que a bebida? Ele conta? Eu sei contar, mas ele nunca contou, eu posso contar. Na época nós tínhamos uma loja lá na Rodoviária dos Pobres, lá no Antônio Bezerra. E o vizinho tinha um depósito de bebida. E o meu irmão já trabalhava com ele, né? E o mais velho, o Mário. E a loja muito sem movimento. Quando ele estava sempre conversando com um colega lá que tinha um depósito de bebida. E às vezes, que o movimento está pouco, eu vou contigo nessas entregas. E começou a se animar com esse negócio de bebida. E aí... O meu pai pegou e botou lá na Parquelândia, né? Esse era no Antônio Bezerra, a gente morava lá na Parquelândia, mas ele tinha um imóvel lá onde tinha sido a fábrica de móveis que já tinha parado. Né? Ele já teve uma fábrica de móveis também. E aí, na fábrica de móveis, ele começou a trabalhar com revenda de bebidas, né? Distribuição de bebidas. Era digamos, o depósito de bebidas, né? Comprar cerveja, refrigerante, cachaça e tal. E aí começou com essa atividade lá na Parquelândia. E aí ele começou a vender, e quando começava a vender, às vezes a empresa começava a subir o preço. Aí ele saiu das marcas mais conhecidas e começou a trabalhar com uma marca menos conhecida, que na época era Guaramiranga, essa cachaça ainda não era da Colonial.
E aí, quando ele desenvolveu bem a Guaramiranga e começou a vender bem nos clientes dele, a Guaramiranga foi subir o preço para se aproximar das marcas líderes, né? Aí ele disse, então, agora eu vou fazer a marca minha. O que eu ia dizer, o cara que tem esse perfil, ele, rapaz, eu tô ficando na mão desses caras. Eu tenho que sair da mão desse povo, né assim? Pronto, aí ele resolveu fazer o seguinte, depois eu vou fazer a minha cachaça. Aí, só uma pergunta, então quer dizer que ele também já teve empresa de imóveis. E era tipo um galpão. Não, era um prédio. Onde é lá na Parquelândia? Para quem está assistindo aí, saber que começou lá na Raimundo Vitor 764. Na Parquelândia. Essa Raimundo Vitor corta a Juvita no final já. Lá no final, a última rua antes da Alberto Monte. Uhum. E aí, lá ele funcionou confecção, teve a fábrica de móveis, depois da fábrica de móveis teve de confecção. E a última, que foi a de confecção, quando fechou, ficou lá fechado o ponto, e ele partiu para... Ele tinha muita coisa de armarinho, né, de fecha, essas coisas de armarinho, ele resolveu botar essa lá de armarinho, porque tinha um estoque, tinha fechado a fábrica, tinha um estoque desse produto, comprou e botou uma lojinha lá. E aí, a vizinhança de bebida foi aí onde iniciou o interesse por bebida, e depois que ele começou a vender, ele trazia nessa época tudo marcas desconhecidas, né? Para vender pelo preço da conhecida, mas dando prazo e praticamente ele consignava para o cliente para pagar no apuro, como se dizia antigamente. Ele fornecia para uma mercearia, o bar, e essa pessoa pagava em 10 parcelas. A inflação ainda não estava tão alta. E aí, mas ele trabalhava assim, o rum, era rum cassino. Não era Não que era a marca, o uísque era Brazilian Blend. Mas ele é à frente do tempo dele, porque sempre existiu isso, assim, de você pegar a carona do número 1, né? Pois é, o número 1, todo mundo tem um preço e uma margem pequena. Aí você vai vender. A dele era gigantesca. Aí a marca Mas também tinha risco. A marca que quer entrar, não é risco, tinha mais dificuldade de venda. Mas o forte dele era a venda. Ele era um vendedor muito bom de conseguir vender aquilo que não era o mais procurado, né? Então, nessas aí ele começou, e ele viu quando ele colocou a Guaramiranga, que ele poderia colocar a marca dele. Antes ele vendia o quê? Na época era Chave de Ouro, Ipioca, Colonial, as marcas mais fortes. E ele pegou e foi tendo dificuldade com uma, com outra. Aí quando ele fez com a Guaramiranga e deu certo, eu digo, agora vou fazer a minha. E aí quando ele começou com a cachaça, ele começou também com o vinho. Qual era a marca dele? A cachaça inicial era Caduca. E aí o caminhoneiro que trazia aquela bebida de São Paulo, uísque, tudinho, algumas vezes ele hospedou ele em casa. Chegava já de noite, ele, não, fica aqui, fez amizade com esse caminhoneiro, e o caminhoneiro era gaúcho. Então ele, quando ele começou a bebida, ele lembrou desse caminhoneiro lá, do gaúcho lá, e ele começou a trazer para ele o vinho, mas ele trazia umas barricas de 200 litros. Carga seca. Não, era carga seca o caminhão dele, mas ele trazia as barricas de 200 litros. Porque era uma venda que não era tão grande na época de vinho, né? E aí ele começou com o vinho gaúcho, a cachaça Caduca, mas ele continuou... O nome gaúcho por conta do caminhoneiro amigo. O caminhoneiro gaúcho lá, que em homenagem a ele. E também porque o vinho vinha do Rio Grande do Sul, né? Então a primeira marca foi essa aqui. A Caduca e o gaúcho foram as primeiras marcas. E ele continuou com as outras bebidas que ele trabalhava. Só que aí depois ele vendia Ginebra lá de Pentecoste, vendia Jurubeba, ele aprendia como era que fazia, aí começou a não mais comprar Ginebra nem Jurubeba, passar a fabricar. Mas é que tá, ele criou uma estrutura, ou ele terceirizava, como é que fazia isso aí? Na verdade, assim, o vinho e a cachaça ele não produzia, ele só engarrafava, ele comprava, padronizava e vendia com a sua marca. O vinho, ninguém fabrica o vinho, a gente só faz engarrafar. E a cachaça também não era produzida, era comprada. Já a Ginebra era elaborada, a Jurubeba era elaborada lá na empresa.
Aí, posteriormente, ele foi agregando. Aí, nas viagens para o Rio Grande do Sul, teve um prático. Ele nem era químico, ele era um prático da Luiz Antunes, mas ele já tinha se aposentado, tinha uns 80 para 85 anos, e aí ele veio para cá, para o Ceará, ele convidou, e ele veio e ensinou, na época, o produto que fez a diferença na empresa, que foi o vermute. Como é o nome? O vermute era Scalabrini. Vermute. O vermute é o tipo de bebida, né? Ei, mas eu era cliente eu bebi esse Scalabrini. Bom, mas foi É tipo um conhaque, um né? vermute. É vermute, Tipo né? um martini, um cinzano. Isso, eu bebo martini. É um vinho Eu gosto. composto com ervas aromáticas, e na época se consumia bastante. Eu vou te dizer quando que eu bebi isso aí, em 2098, 2000. 1998, naquele tempo ainda tinha um consumo Não é? muito bom. E quando ele veio, nós lançamos aqui, e tudo as formulações era ele mesmo quem deu. A gente comprava não o extrato, mas a gente comprava todas as ervas e produzimos o nosso próprio extrato, né? É uma infinidade de ervas que é colocada dentro, colocado para compor com o vinho e formar esse vinho composto bem doce, né, na época também. Mas isso aí já é bem na frente, né? Bem mais quando tá mais estruturado. Lá nesse lugar lá na Parquelândia, o vermute começou lá. Começou lá. O espaço na época lá era bem grande, dava para trabalhar bem. Nós saímos de lá porque o bairro era residencial. E aí, quando nós saímos em 89 de lá, né? Saímos porque a prefeitura não renovou mais o alvará, por conta da área ser residencial. E nós nos mudamos em 89 para Maracanaú. O imóvel lá ainda é de vocês? O da Parquelândia? Né? Mas foi transformado em apartamentos, foi construído apartamentos. Imóveis residenciais, né? Era outra ideia dele, que ele sempre estava assim, ele construiu apartamentos para todos os filhos ficarem morando ali. Entendi. Aí vocês saíram lá, e quando vocês foram para Maracanaú, assim, todo empresário, Marcos, ele quer prosperar, ele quer ganhar dinheiro, né? Eu quero saber o seguinte, quando tu fala para mim aqui que ele botava um negócio, aí tinha umas certas dificuldades para crescer mais ainda, ele mudava de ramo, né? Eu quero saber o seguinte, qual momento ele prosperou de fato? Pronto, aí, veja bem, teve um momento dele de dizer assim, tô rico. Não, isso aqui, a bebida já deu o que tinha de dar, não, vamos parar com isso aqui. Sério? Sério. Aí isso foi em 89, quando foi para o Maracanaú. Ele estava querendo desistir de novo. Por conta talvez da perseguição lá da prefeitura, dos fiscais, por conta de ele não poder ficar mais Porque assim... Porque tu entrou em 82, né? 83 tu entrou. Pronto. Aí, quando foi para ir lá em 89, na verdade, ele sabia que tinha que sair de lá. Então, a gente já tinha comprado um terreno no Maracanaú. Ele já estava se estruturando para poder mudar, mudar, né? Ele estava construindo com capital próprio, devagarzinho e tal. Quando foi em 89, a prefeitura, na época era até da Maria Luísa, o fiscal passou o seguinte, está aqui a multa, próximo mês eu passo aqui. Se estiver ainda aqui funcionando, a multa é dobrada. Se tiver de novo funcionando, a multa será dobrada. E a gente já vinha renovando algumas vezes com a seguinte alegação. Não é permitido, mas a gente tinha um direito adquirido. Mas aí, quando foi isso com os outros prefeitos, quando foi com a Maria Luísa, não teve como contornar mais, e eles não aceitaram, e pronto, aí ele saiu corrido da Parquelândia, né? E ele perdeu um pouco ficou desgostoso. Desgostoso e disse assim, aqui já deu, ninguém vai, nós vamos buscar outra coisa para trabalhar. Quase muda de novo. Aí eu disse, eu não vou mudar não, pai. A gente já está aqui, eu já estou com 6 anos, vou começar do zero de novo, não. Aí fui só eu para lá. Para o Maracanaú. Para o Maracanaú. E realmente as condições não eram as ideais, porque foi uma mudança feita à força, né? Então a gente tinha que estar... Às pressas. Precisaria a construção e o prédio estar em melhores condições para a gente fazer a mudança. Mas é o que era obrigado, nós vamos. E eu fui para lá e fui morar lá, pertinho da fábrica. E aí, até aí ainda não tinha acontecido o boom.
O que veio acontecer, na verdade, foi quando a gente tinha o Scalabrini branco e tinha o Scalabrini tinto. E aí, para fazer um rosé, era só questão de colocar um pouco de tinto no branco. E aí a gente fez o rosé. E esse rosé estourou. Na época foi o que nós produzíamos, nós vendíamos. A gente vendia a capacidade de produção que tinha. Então foi o produto que E explodiu aí a marca, né? Foi o que fez a empresa crescer e entrar, conseguir Sempre entrar. foi esse nome? O vermute? Não, a da indústria. A da indústria sempre foi Asa Branca. Ainda hoje a gente é o nome e a marca de alguns produtos nossos, que não são a catuaba nossa, é Asa Branca, tem um xarope também, que é Asa Branca. Mas, assim, a marca que realmente fez explodir, e hoje nós não usamos mais essa marca. A gente descontinuou o vermute, porque passou. A moda do vermute e de toda bebida doce, né? A bebida doce, ela tem um boom e depois ela cai. Ah, é. Assim foi a catuaba. Quem seguiu ao vermute foi a catuaba. Uhum. A jurubeba é uma rosazinha, né? Aquela jurubeba rosazinha também, também explodiu um tempo, né? Só que o vermute foram muitos anos, a catuaba demorou mais, mas também teve um período de ápice e caiu. Mas a catuaba manteve. Ainda hoje nós temos o produto e ainda hoje vende. Não é mais a bebida da moda, não é uma bebida que seja vendida em todo canto, nem toda classe. É uma bebida bem restrita, mais ao interior, tem uns mercados que ele atende bem. Mas a jurubeba não, a jurubeba explodiu também quando enjoou, foi total. Eu vou te dizer o ano da jurubeba aí, Jonathan, com uma memória boa. Foi 2005, 2006. Mas a gente vendia tanto jurubeba. Mas não foi não por esse período assim? Não, mas nesse período, veja bem quais são as diferenças. Houve o período do Scalabrini, onde a marca nossa Scalabrini era muito boa. E aí a gente vendia muito, vendia bem. Aí com o tempo ela foi caindo e foi subindo a catuaba. Mas a catuaba, que era líder de mercado e que foi a que iniciou e fez essa mudança, divulgou e conseguiu, foi a Guaraci. E aí nós fomos atrás com a nossa marca. Então a gente vendeu bem, mas nós não éramos a marca mais pedida, né? Então a catuaba ajudou a empresa, porque ela manteve um faturamento, enquanto a outra caía, né, do vermute, a da catuaba ia subindo, mas a catuaba nossa não era a marca líder. Mas ajudou durante algum tempo. Mesmo no caso da jurubeba, quem lançou a jurubeba foi uma empresazinha, foi uma brincadeira de estudante universitário. O pai dele tinha uma fábrica de jurubeba lá em Pentecoste e ele começou a fazer isso. Só tinha aqui no Ceará isso? Era só aqui, mas explodiu no Nordeste. Ela aconteceu no Piauí, no Maranhão, no Pernambuco. Sabe por que eu lembro, mas porque tinha uma banda que é até da Simone Simara, que era Forró do Moído, e eles faziam propaganda desse jurubeba, eu lembro. Por isso que eu lembro mais ou menos da data. Eu lembro, né? Não sei se teve algum patrocínio, alguma coisa. Mas assim, a gente vendeu muita jurubeba também. Mas tinham várias marcas e todo mundo vendia bem. Entendi. Aí, quando parou de vender, a gente tinha cliente que comprava 500 mil caixas de jurubeba. Quando ela parou, meus clientes todos estavam estocados de jurubeba. E a gente, depois ele queria que a gente trocasse. Não. E nós trocamos, porque o cliente assim, para você não trocar, eu não lhe compro mais. Ai, meu Deus do céu. E sério, mano? Chegou o ponto de a gente derramar um bocado de jurubeba, porque não vendia mais nada. É mesmo, cara. Como é que pode? Nem vende, né? Mercado doido, né, cara? Acabou, mas é bebida doce. Bebida doce é assim, tu já tá acostumado, né? Ela tem a explosão e depois para. Só que a do jurubeba foi muito curta, ela durou pouco, ela foi uns 2 anos, 3 anos. Entendi. Nessa saída do seu pai, né, do Luiz Gonzaga, você foi pro Maracanaú? Pronto, por algum tempo eu fiquei, digamos assim, só. Pois é, aí você assumiu todas as atividades, como foi isso aí? Outros irmãos foram para a empresa? Não, eles eram sócios todos.
Todos eram sócios que o pai tinha colocado. Então, quando a empresa foi para o Maracanaú, aí ficaram cada um, e eu também casei, fui para lá no Maracanaú logo recém, casei em 87, em 89 eu fui para o Maracanaú. Então eu abri uma empresa de distribuição que revendia e os meus irmãos ficaram trabalhando em Fortaleza e eu fiquei com a distribuição também. Eu trabalhava na empresa, né? A minha esposa ficava na distribuidora, que era uma forma de eu ter uma renda própria também, né? Uhum. E aí a venda comercial da indústria, né, era feita só pelos irmãos. Eu fiquei na indústria mesmo e cada irmão tinha uma distribuição. E aí ficou durante algum tempo assim. Quando foi no fim da inflação com o Plano Real, e aí, porque na época da inflação era uma maravilha, tudo dava certo. Se você vendesse, ganhava, se não vendesse, ganhava. Porque quando não vendia, a inflação subia, o estoque valorizava a mercadoria que você tinha, dava certo para todo mundo, mesmo com tudo errado. Quando veio o Plano Real, meus irmãos pararam de comercializar, com o tempo foram parando, e aí a gente pegou comercial para ser dentro da indústria mesmo. A equipe de venda da própria empresa, e aí continuou lá. Então, logo no início ficou assim, a parte comercial praticamente era feita pelos irmãos e eu me concentrava só na parte de produção. Entendi. Aí nesse período já estava instalado lá a indústria, já estava funcionando bem. Já tinha. Quando estourou o rosé foi já na fábrica nova, lá no Maracanaú, lá na Parquelândia ainda não tinha rosé. Né? Nesse período, Marcos, aí de estabilidade aí da empresa e você se firmou lá no Maracanaú, teve ampliações, como é que foi essa parte dessas novas tecnologias, essa parte de produtos, como é que tu vem trabalhando isso, né, para estar inovando? Então, o que é que nós vimos foi o seguinte, a experiência já de dentro do mercado. Em algum momento, o nosso principal produto era o vermute Scalabrini e depois ele parou de vender. Em outro momento foi a catuaba, depois a catuaba caiu. Se quiser pegar aqui, ó, pode pegar, Vitor. Tá tocando aqui, pode pegar. Fernando Garrafaria. E aí, o que a gente diz assim, a gente tem que estar sempre lançando produto e testando. Por quê? Porque na hora que um produto desse cai, se eu não tiver como entrar, se eu não tiver como manter o faturamento da empresa, então a gente diversificamos muito. Teve muitas experiências que não deram em nada. Esse aqui é o carro-chefe. Ele hoje é o carro-chefe. Mas o vinho, como eu te falei no início, não se tomava vinho, só na Semana Santa. Então, ele não era o carro-chefe. O primeiro carro, assim, o produto mais vendido da fábrica, no início, foi a cachaça caduca. E aí depois nós vimos que brigar com a Ipioca era muito complicado. Eu digo assim, vou escolher outro produto para botar força, né? Porque botar força num produto na época era muito difícil concorrer com a Ipioca. Hoje está mais fácil, depois que a Diageo adquiriu a Ipioca, ficou mais fácil. Mas cachaça vocês não tem mais, não? Hoje nós distribuímos a Pitu aqui. A Pitu, né? Uhum. Então, na Pernambuco, época... Pernambuco, Pitu? É de Vitória de Santo Antônio, Pernambuco. Então, quando a gente vê assim, rapaz, eu gasto força aqui e não tenho esse resultado todo, antes de resolver esse problema, vou deixar a Pitu, que tem mais... É a segunda marca do Brasil de cachaça, né? Então, a gente ficou com a distribuição deles aqui no Ceará e desistimos de engarrafar a cachaça. Paramos com a cachaça. E aí, assim, esse fato de haver essa variação, uma hora o produto era muito bom e o mercado mudava e a gente pegou e experimentamos. Nós temos bebidas que o Campari, é um bitter, né? Nós lançamos o nosso bitter e... Como é o nome? O bitter nosso era Rossetti, mas não evoluiu. A marca Campari é muito forte. O cara pensa que a bebida é a Campari, né? A própria marca, né? Não é. Do mesmo jeito foi com o rum. Nós lançamos o rum até, teve uma boa divulgação na época. Nós anunciávamos na TV. Qual era o rum? Rumaré. A gente anunciava na TV Diário, tinha as garras da patrulha, fizeram uma boa divulgação. Vendemos muito bem para os comerciantes, mas os consumidores
muito fiéis à marca, né? A marca, foi na época em que o Montilla vendia muito. Na parte de bebida destilado também a gente viu essas variações. Já foi o Montilla, já foi conhaque Dré vendia, e nós lançamos o nosso, conhaque sedutor. Então tudo a gente ia acompanhando, e quando estava nessa época da fase do produto, a gente vendia também. Uhum. E aí quando essa fase cai, se nem a marca líder está vendendo tão bem, as outras também vão caindo. Entendi. Mas vocês sempre inovando, tentando buscar mercado. Fazendo sempre produtos, e o mercado a gente teve um tempo depois. Durante muito tempo foi só Fortaleza, depois nós ampliamos para o estado do Ceará, posteriormente Piauí, Maranhão, nós tivemos. Como é que está hoje essa O Piauí, ampliação? pronto, hoje a gente vem fazendo ampliação para o Nordeste. Isso já com a geração nova que está chegando, né? A terceira geração, né? Elas é que estão trabalhando mais essa ampliação para os outros estados aqui do Nordeste. Certo. Como ela a indústria hoje, o Marcos? Quantos funcionários? Como é que é o maquinário? Como é que é essa parte estrutural? Bom, mas só voltando ainda um pouquinho, nós fomos de 89 para Maracanaú, né? E lá, essa criação de novos produtos, essa ampliação que nós fazíamos, a gente foi fazendo uns puxadinhos, ampliando, e aí, daí a pouco, aquilo que a gente vai fazendo termina parecendo um monstro, inclusive. E aí nós nos mudamos em 2019 para Itaitinga, uma planta projetada já bem mais moderna, com todo Qual ano isso? Em 2019. Há pouco tempo. Aí nós viemos. Na verdade, a gente funcionou as duas antes de 2019, né? Mas funcionando as duas plantas, a velha e a nova. E aí isso não era em termos de custo, não era legal. A gente passou um tempo fazendo isso e depois fechou mesmo de Maracanaú. E passamos a trabalhar somente em 2019. Foi que a gente ficou somente com a planta de Itaitinga. Outra com projeto, de fato. Ela foi pensada e construída toda para ser uma indústria de bebida. Então tem toda essa questão da circulação de mercadoria, da circulação de matéria-prima, tudo sendo pensado para poder funcionar da melhor maneira possível, né? Legal. Então isso faz com que a gente ganhe muito em qualidade, né? Você que está assistindo, né? A gente tem alguns produtos aqui, mas eu tenho certeza que tem outros. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né, as redes sociais, como você encontra as marcas aí da indústria Asa Branca, não é assim? Sim. Vou deixar aqui a descrição do vídeo, tá bom? Sim, Marcos, aí vocês foram para Itaitinga, né? E a chegada da pandemia? Nós trabalhamos a pandemia todinha. Porque nós tínhamos produtos alimentícios, sucos, já trabalhávamos com sucos também, né? E nossos clientes, que eram supermercados, também estavam funcionando. Então, toda a venda da nossa empresa ficou... Na verdade, foi um boom de vendas. Porque a população estava com dinheiro por causa da ajuda, né? O governo dava e houve um crescimento de venda na época. Assim, na verdade, as pessoas beberam muito nessa. Foi, né, cara? Todo mundo em casa, todo mundo tendo tempo, não tinha muito o que fazer e ganhando, recebendo, principalmente a população que não é empregada realmente, que nunca tinha uma renda, era um trabalho assim, passaram a ter renda que nunca imaginaram. Teve casas que tinham 5 pessoas recebendo, né? Tiveram alguns que a atividade, principalmente esses que não eram formais, não tinham emprego formal, era por conta própria, eles passaram a ter a renda do governo e continuaram trabalhando. Claro que em condições diferentes, de alguma forma, mas eles passaram a ter uma renda fixa, que não tinha, e continuaram algumas atividades. Teve algum produto novo nessa época, Marcos? Não, da pandemia não. Só aumentando a produção. Houve esse crescimento, né, do poder aquisitivo na população de baixa renda, principalmente, que nossos produtos têm bastante produtos populares também, que são consumidos pela esse nível de baixa renda.
Então, foi uma oportunidade de crescimento que nós tivemos. Cara, a tua marca na TV Diário aparecia muito mesmo. Engraçado que a TV Diário, aqueles programas como o Tony Nunes, né? Deu uma apagada, né, cara? Na verdade, assim, na época da Parabólica, que ela tinha permissão para... Era bom, não era para vocês? Na época da Parabólica, eu anunciava lá e recebia ligação de todo o Brasil querendo comprar. Pode falar. Tô só olhando aqui. Então recebia todo o Brasil pedindo. As pessoas queriam comprar, às vezes a pessoa queria comprar uma caixa lá no interior de Minas. Não existia logística, não existia nada. Mas assim, todo mundo conhecia. A Parabólica levava a TV Diário o país inteiro. Foi bom para vocês pra caramba, né? Era uma divulgação, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte nós começamos a vender por causa da TV Diário. Porque era próximo e os consumidores procuravam. Aí tem demanda para qualquer lugar. Foi uma pena a TV Diário ter questões, né, comerciais. Mas aí foi a Globo, macho. Rapaz, peraí, quem é essa empresa aqui que está ganhando minha audiência? Mas as afiliadas da Globo foram... eles tinham no contrato, né, que a Verdes não poderia ter uma empresa concorrente dela, né? E a TV Diário estava tomando comerciais das afiliadas, né? Tinha afiliada da Globo lá no Maranhão, no Piauí, que perdia comercial para a TV Diário. Eles não queriam anunciar lá de lá porque preferiam anunciar. E, na verdade, naquela época, todo canto tinha, no interior principalmente, todo mundo tinha parabólica no interior. Não tinha essa TV por assinatura e tinha parabólica. É verdade. Como foi a tua experiência com a TV Diário? Foi boa? Muito boa, não é? Passou um tempão, não foi? Nós passamos, só com o Campeonato Cearense que a gente anunciava, nós pegamos do primeiro, passamos 13 anos anunciando na TV Diário o campeonato. Né? Cearense, a transmissão do campeonato. Vocês eram anunciante principal, né? Tinha outros programas que nós anunciávamos, né? Não me lembro agora qual era o nome do programa, mas que era o Belmino quem apresentava na TV Diário, de esportes, uma grande jogada. Né? E tinha também a Garra da Patrulha. A Garra da Patrulha, que era com os bonecos, foi... Sucesso, né? Sucesso demais. Tudo que você anunciava melhorava na hora. Esse aqui é um vinho de caju? Esse daí, nós que desenvolvemos, eu tinha um interesse. Porque a gente, digamos assim, como engarrafadores de vinho, eu queria ter um vinho que nós produzíssemos. E a nossa fruta aqui, não tem uva aqui, né? Mas tem o caju. Mas tinha um travo que o vinho de caju não ficava com a qualidade que a gente queria. Mas a gente teve um apoio da Escola Técnica Federal, né, um professor, e da Dunotec a gente começou a trabalhar isso. Dizemos o que é que a gente precisava e eles começaram a trabalhar nisso e conseguiram fazer. O vinho é muito bom. Muito bom. O problema dele é que a gente não tem o hábito aqui. Praticamente nós vendemos ele para pontos turísticos, né? No Mercado Central, no aeroporto, na Insetur, em alguns locais aqui da... Mas aí é uma criação de vocês, uma criação da sua empresa. Já tinha tido outros vinhos de caju que foram produzidos artesanalmente, né? Para algumas pessoas, mas ele não dava um paladar que agradasse. Então, hoje a gente tem algum consumo. Nós levamos para uma feira em São Paulo, da Abávia, a gente foi pelo próprio estado do Ceará, e nessa feira lá, o estande do Ceará era o mais visitado, porque nós estávamos degustando o vinho Ceará, né? E aí era lotado, não parava de fila para poder fazer a degustação. E nós lá mandamos, eles levaram, né, o caminhão, acho que na época era em torno de umas 400 a 500 caixas de vinho. Porque eu pensava que eu poderia vender também lá, né? Só que depois, quando eu cheguei lá, soube que não poderia vender, só poderia degustar. Aí a gente botou para degustar tudo mesmo. Já que está aqui... Era para ir controlado, eu digo, não vai ir controlado, né? Vamos divulgar. Então, todo mundo queria conhecer, tinha vontade, mas não tinha, as quantidades que cada pessoa queria comprar era pequena, não tinha logística, ainda não temos, né? Se a gente quiser hoje vender lá para lá, nós não temos. E aqui no Ceará nós colocamos em todos os supermercados e quando degustava... Esse aqui? Sim, quando degustava,
as pessoas compravam o que queriam comprar. Mas o custo entre a divulgação e o retorno não compensava. Quando parava de degustar, parava a venda também. Tem que estar toda hora... Isso é aquela história, né? Do cara ver um mercado que ninguém entrou. Tem um porquê, né? Uhum. É muito caro o cara fazer com que vire hábito. Virar um hábito de consumo É caríssimo. Fala desses outros. Aqui, depois, como era de caju, vinho, nós resolvemos fazer o refrigerante e a cajuína, com o mesmo nome, porque também são de caju. Tem dado certo, o refrigerante tem tido um crescimento muito bom, o produto é muito bom e o crescimento dele, a gente tem uma expectativa de poder realmente ser esse, talvez futuramente, o carro-chefe da empresa. Ah, é? Há essa expectativa. Tem outros tamanhos? Tem a embalagem de 2 litros, a de 300 ml e a de 1 litro. Ah, legal, legal. Tem de 600 também, né? Tem a de garrafa, né? E esse aqui? E aqui eu fui aproveitando a onda, nós lançamos também a cajuína, né? E passamos tempo, nós não fabricamos ela, a cajuína é um produto artesanal, a gente não tem essa forma, mas a gente buscou um parceiro para que pudesse atendesse a nossa qualidade que a gente buscava, e a gente encontrou, e a gente trabalha com essa terceirizando. A marca é nossa, mas a produção é de um parceiro. Joia, joia. Quem quiser encontrar esses produtos, vai na rede social. Vou botar aqui na descrição, né, do vídeo, como eu falei. E é isso aí, muito bom. Mas tem nos supermercados também. Né? Tem nos supermercados? Todos esses produtos aqui estão nos principais supermercados, nas redes, né? Principalmente as redes locais, né? E a gente não tem nessas redes nacionais, tipo Pão de Açúcar, outras aí. Mas as redes locais, a gente está em todas Cometa. Cometa, Frangolândia, Centerbox. Parceiros, né? Todos trabalham. São clientes nossos de muitos anos atrás. A gente viu, só para dar uma ideia, falar. Quando nós começamos a vender para o Cometa, eles tinham uma lojinha lá no Zé Walter. Tu lembra de tudo isso? Na verdade, a gente está em todo esse... O tempo deles é inferior da Asa Branca. Uhum. O tempo da maioria dessas redes locais. De 20 anos para cá, né? Na época facilitou, eu participava, porque eu tinha a minha distribuidora lá no Maracanã, aí tinha uma associação que era a Asa Forte, de atacadistas, e aí eu participava como atacadista, e aí terminava fazendo negócios dentro da ACEDIB, que era uma Associação Cearense de Distribuidores de Bebida. Como eu vendia também bebida, Coca-Cola, associava e passava a ter o contato com meus clientes, diretamente com os proprietários. Né? Então, isso facilitava bastante no início a implantação desses produtos novos. Marcos, e qual é o futuro aqui da tua indústria? O que é que vocês estão ampliando? O que é que vocês estão trabalhando aí para fortalecer o negócio? Hoje a gente tem basicamente assim, nós temos hoje uma parceria com a Ambev que permite que a gente venha entrar em outros estados, que a gente precisa de um investimento muito forte para você entrar com uma marca e tornar aquele investimento rentável, né? Se colocar abrir um mercado de um estado novo é caro, precisa muito caro. Então, mas essa parceria que a gente está tendo com a Ambev, com uma parceiro Bis, né, o nome do. Então a gente tem nossos produtos dentro e trabalhando com os distribuidores que fazem uma pulverização. E aí a forma que a gente tem visto que pode fazer a nossa ampliação. Depois do produto pulverizado fica bem mais fácil de você entrar para supermercados e fazer todo... O restante facilita bastante se você já tiver essa pulverização nos pequenos comércios. É aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né? A gente vive a era das conexões, né? Da colaboração. O cara sozinho pode até ir... Eu não consigo atender onde a empresa que vende cerveja atende. Mas para a cerveja dela, ela tem toda uma logística, um custo que a cerveja tem um volume de venda muito bom. É a bebida mais consumida de bebidas alcoólicas é a cerveja.
Então ela se paga para fazer aquele trabalho. E hoje está sendo muito bom para a empresa de cerveja levar mais produtos. Complementar com outras coisas. Né? Já que a logística hoje talvez seja o ponto mais caro, ele já tem essa logística, o custo de logística. Então, se ele leva mais produtos, ele dilui esse custo com outros produtos. E para a gente está sendo a oportunidade de nós chegarmos naquele cliente pequeno, uma portinha, um barzinho que vem lá, e ele está atendendo toda semana. Aí lá na empresa de vocês, o cara quer ser parceiro da marca? Tem um departamento comercial que atende? Temos. E a gente que é parceiro, cada caso é um caso e a gente estuda todo caso. Todos são importantes. Tudo é encontrar o caminho que vai ser bom para ele, que vai ser bom para a empresa. Então pronto, você que está procurando uma parceria rentável, essa aí é a marca e a empresa. Marcos, eu quero lhe presentear aqui pela sua participação, para você estar lá na sua mesa. Eu vou visitar a indústria, viu, Vitor? E quero que essa canequinha não esteja lá na mesa. Pode abrir aí. Vou presentear você também aqui com um planner aqui do nosso escritório. Tenho certeza que você faz anotações lá. Espero que saia muitas boas ideias aí dessa agenda aí, desse planner. Pode abrir esse aqui, ó. É? E é isso, Márcio. Eu achei interessante. Eu não sabia desses outros produtos, né? Do refrigerante, da cajuína. Que legal o vinho. Porque seria muito. Parei a mesa, mas nós temos uma linha bem diversificada. Né? Eu falei aqui, nós temos o whisky, nós temos o Boss Club, nós temos o conhaque sedutor, a vodka e a 9, uma bebida ice e a 9 ice. A linha é bem, bem extensa. É porque o mesmo produto, no caso, por exemplo, do vinho, eu tenho ele ainda em garrafão, o único que trabalha ainda com garrafão somos nós. Esse aqui? Esse aqui é o vinho. Todos os dois nós temos garrafões, mas o vinho de uva, porque esse aqui é um coquetel, não é o vinho, né? Mas o vinho, praticamente, todo restaurante que você entrar, todo hotel que você entrar aqui em Fortaleza, na cozinha tem o vinho gaúcho, que é o vinho seco usado dentro da cozinha, a preparação dos pratos. Então, a gente tem ela, essa embalagem, tem para 1,5 litro, tem para garrafão, tem ela para... Eu acabei entregar a idade quando ele participou daquele vinho de garrafão grande, ainda era de vidro, né, Márcio? Mas o gaúcho ainda é de vidro. Ainda é de vidro? O gaúcho é o que eu estou dizendo, é o único vinho hoje que praticamente é comercializado. É o que eu estou dizendo, todos os restaurantes aqui, todos os restaurantes e hotéis trabalham com vinho gaúcho. Com vinho gaúcho, né? Agora, eles compram na questão até de economia, compram na embalagem de garrafão. Né? Garrafão, né? Pronto, vinho gaúcho. Ele tem aqui, falou no número de escavos aqui. Ele é aquele, além do tinto suave, que é esse aí que é o mais vendido, mas nós temos o tinto seco, branco suave, branco seco e o rosé. Então, por isso que são tantos SKUs, não tem tanta bebida assim não, mas tem... Fosse trazer tudo aqui, era essa mesa cheia, né? Cabia não. Pois, cara, parabéns, né? Eu acredito que seja um mercado difícil aí, do cara tá se reinventando toda hora. Tem que buscar, porque muda, o consumidor muda de... A Ambev, ela tem produtos que ela lança para ser 1 ano de ser consumido. No outro ano ele já quer outro, porque é o mundo de hoje, muda muito rápido. Muito rápido. E assim, para mim vocês são referência, né? Eu acompanhei quando eu era mais jovem as festas e tudo, a TV Diário, né? Eu sou num período que participei e a sua marca de fato ficou gravada na mente, né? Então, parabéns. Eu não sabia desses produtos, como eu disse. Na maioria deles, Ida, ele foi pioneiro aqui no Ceará. Pois é. O vinho, nós fomos o pioneiro. O primeiro conhaque produzido aqui, envasado aqui, é o nosso. O primeiro uísque, a primeira vodka, quase todas as bebidas, a gente fomos o primeiro a trabalhar aqui com... eu quero dar uma pausa aqui para o Jonathan botar aí a vinheta do nosso patrocinador, né? Do nosso patrocinador master, antes da gente encerrar a nossa conversa, porque eu quero pedir para vocês também um vídeo institucional para colocar aqui. Porque a gente fala, mas não imagina como é de repente lá a estrutura, e a gente vai conversar sobre isso. Bota aí, Jonathan, arrocha aí
vinheta aí do nosso patrocinador. Quando chega o final de semana, tudo o que queremos é diversão. Diversão para as crianças e muita brincadeira. Para os jovens, a boa companhia. Para os adultos, a boa gastronomia. E para os mais velhos, descanso e bem-estar. Ah, seja o que for diversão para você, você encontra aqui, no Chico do Caranguejo Cumboco. Pronto, você ficou aí com o vídeo do Chico do Caranguejo, nosso parceiro. Marcos, aí eu quero botar um vídeo aqui institucional para que as pessoas vejam lá como é a estrutura. Eu acho bacana, né? Porque a gente, às vezes a gente fala aqui, Só fica curiosa curiosa, não imagina, né, a grandeza da coisa em si. Nós temos esse vídeo institucional que nós levamos para alguns eventos também, né? Pronto, eu terei o maior prazer de colocar aqui, beleza? Eu queria que você deixasse aí, né, uma mensagem aí para os nossos internautas, né, as pessoas que nos seguem, uma mensagem aí de otimismo do mercado. O que é que você vê aí? O que é que o cara tem que fazer de novo, assim, para estar toda hora assim reinventando? Você, que é um cara que, pelo que eu vejo, né, a gente não tem esse contato, é nosso primeiro contato hoje, mas pela empresa a gente vê que o líder ali que está à frente é um cara que tem que estar se reinventando toda hora. Então, transmita aí uma mensagem de otimismo aí para o mercado. Na verdade, a gente tem que trabalhar sabendo que problemas e dificuldades quem empreende no Brasil nunca vai deixar de ter, mas assim, sempre tem um caminho, né? E o caminho a gente tem que estar buscando. E trabalhando e sempre acreditando que as coisas vão acontecer e vai tudo dar certo. Os obstáculos vão ser superados, né? Não, mas nunca vai deixar de ter. É isso aí. Bom, finalizamos esse episódio aqui com o Marcos Gondim. Com Bossa? Bossa Nova. Bossa Nova, mais conhecido como Bossa Nova aí no mercado. Quer deixar um abraço aí para alguém? Um familiar, todos os funcionários lá, os parceiros da... Como a gente está falando mais de empresa, eu vou mandar esse abraço para todos que colaboram com a gente durante esse tempo todo, 45 anos da empresa, e os atuais que estão aqui colaborando e fazendo a Asa Branca. É isso aí. Parabéns, pessoal. E você que está assistindo, ficou até aqui, muito obrigado pela audiência. Tudo é feito com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado aí da contribuição aí com a história de sucesso aí da Asa Branca, dos produtos aí do Marcos. Beleza? Espero que você tenha gostado. Fique conosco e até o próximo episódio. Valeu! Toda história de sucesso é marcada por um começo. E todo começo é fruto do sonho de alguém. Somos uma empresa do Ceará construída com a força e a coragem pelos braços do cearense Luiz Gonzaga Fontinelli e hoje presidida pelo seu filho, Sr. Marcos Gondim, que desde o início da nossa história apostaram em inovação e hoje, através de sua ousadia, nos tornamos referência em lançar produtos com pioneirismo no mercado, como é o caso do vinho de caju Ceará e vinho O Gaúcho. Até chegar na sua mesa, nossos produtos passam por todo o processo e controle de qualidade. Contamos com um amplo maquinário e uma equipe de produção qualificada para levar até você a qualidade do que produzimos. Desde 1979, somos pioneiros no segmento de envase de vinho no Ceará. Hoje contamos com caminhões térmicos que transportam o vinho do sul do país para ser envasado e padronizado em nosso polo industrial. Ao longo dos anos, passamos a investir no relacionamento com nossos clientes, criando sempre vínculos diretos e duradouros que vão além da relação comercial. Contamos com equipes especializadas no atendimento e satisfação dos nossos clientes, o que nos torna uma das empresas mais bem avaliadas pelo mercado. Para nós do Grupo Frangolândia, é um grande privilégio ter a Asa Branca como nosso parceiro e fornecedor.
essa empresa que tanto nos acolheu, que tanto nos abraçou, que tem um sortimento de produto incrível e que está sempre nos apoiando nas ações em loja, junto com a gente, acreditando no nosso trabalho, acreditando na nossa força de trabalho. A gente tem muitos anos de parceria, mas tenho certeza que muitos anos virão pela frente. Muito obrigado. Falando um pouco da nossa relação aqui do Center Box com a Asa Branca, é um prazer poder contar com vocês como os nossos parceiros, nossos fornecedores. É uma relação de muitos anos. Meus pais cultivaram essa relação. Hoje eu já estou na segunda geração aqui do Center Box e podendo também contar aí com o Diego, né, na Asa Branca, um cara que tem trazido inovação, muita ação em loja. A gente não tem medo de apostar. Sempre que eles trazem um produto novo e aumentam o nosso mix, a gente está aqui para dar essa oportunidade de poder vender mais aí. Grupo Bebidas Asa Branca. Desde 1979, produzindo e inovando.